Se eu dissesse para você que a cruz existia antes mesmo da cruz do Calvário, isso soaria muito estranho? A salvação do ser humano foi conquistada na cruz de fato. Mas você já percebeu que séculos antes de Jesus morrer, a Bíblia já mostrava Deus ensinando o seu povo o caminho da salvação através de um sacrifício muito especial? No meio do deserto, havia uma tenda diferente de todas as outras. Era o tabernáculo. Mas por que Deus pediu que ele fosse construído? Seria apenas um ritual antigo, cheio de regras complicadas, ou seria uma mensagem codificada do céu, revelando o amor e a justiça de Deus? A mensagem central deste lugar era a salvação realizada pela graça e não pelas obras. Hoje nós vamos descobrir juntos que a cruz já estava no coração de Deus antes mesmo da fundação do mundo. E o tabernáculo era o mapa que nos conduziria ao Calvário. Então fica comigo se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia, sua audiência. Receber você aqui no programa Está Escrito para nós. Eu falo aqui em nome de toda a equipe de produção, minha diretora, todos os câmeras, aqueles que trabalham para que o conteúdo da TV Novo Tempo chegue aí na sua casa, no seu trabalho. Nós aqui queremos agradecer muito o seu carinho, a sua audiência, a sua companhia no programa Está Escrito, que já tem aí mais de 30 anos. Comemoramos há pouco, né? Mais de 30 anos de história aqui no Brasil, levando a palavra de Deus às pessoas como você que precisam da esperança que só Jesus e a sua palavra nos pode oferecer, não é mesmo? Olha, nós estamos agora no episódio 4 de uma série extraordinária, Amor e Justiça. Eu quero convidar você a ficar aqui comigo para entender um pouquinho mais como essas duas características de Deus se conciliam, especialmente num lugar que as pessoas não dão muita importância mais hoje em dia, que é o tabernáculo. Quer saber mais sobre isso? Então, fica comigo, que hoje o tema é esse, tá bem? E para você entender um pouquinho melhor ou mais o tema, nós estamos aqui no programa Está Escrito oferecendo para você essa revista, A Cura do Pecado. Ela vai lhe ajudar a compreender um pouquinho mais a importância do plano da salvação. Como Deus não foi pego de surpresa quando Adão e Eva pecaram. E mais, o que o pecado de Adão e Eva tem a ver com o tabernáculo? Você quer saber um pouquinho mais sobre essa ligação entre uma coisa e outra? Então faça o seguinte, liga agora mesmo para a gente no número 0 operadora 12 21 27 31 21 e você vai falar aqui no atendimento da Escola Bíblica e vai pedir a sua revista A Cura do Pecado, que o programa Está Escrito te oferece, como se fosse um presente. Você não vai pagar nada, porque os nossos amigos Anjos da Esperança já nos deram condição de preparar e enviar para você sem custo nenhum. Olha só que maravilha, hein? É só você pegar o telefone e ligar ou, se você preferir, é só você mandar uma mensagem no número 12 98244 4449. Qualquer um pode pedir, tá bem? Você pode mandar mensagem, seus amigos, alguém da sua família, você pode encorajar e nós vamos enviar para você essa revista sem custo nenhum. Então faz o seguinte, não perca tempo, ligue ou mande sua mensagem agora mesmo. E se você já tem a sua revista, vá buscar, se não estiver aí na sua mão, porque nós vamos agora para aquele momento especial, o quadro Responde Aí, Pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Muito bem, estamos aqui, eu estou junto à tela,
Mari vai colocar a pergunta de hoje, ela está aqui aparecendo e a pergunta é se a salvação é somente pela graça e não pelas obras, então as obras não servem para nada? É uma pergunta muito profunda, essa pergunta sempre aparece e ela expressa de alguma maneira a dificuldade que as pessoas têm para compreender esse assunto, porque essa dúvida ela é muito comum. Talvez até você já tenha pensado assim, se a salvação é um presente, então não importa como eu vivo, certo? Mas será que é isso mesmo que a Bíblia ensina? Vamos ver o que a Bíblia diz. Então, primeiro, a palavra de Deus vai deixar claro que a salvação é um dom gratuito de Deus. Se você for aqui em Romanos, pega aí a sua Bíblia, Romanos, capítulo 6, o verso 23, você vai encontrar. O salário do pecado é a morte. Olha só que coisa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A salvação é um presente, não é um pagamento. E Paulo, o apóstolo, ele vai reforçar isso lá em Efésios, capítulo 2, o verso 8, o verso 9. Olha só o que ele diz aqui. Ele vai falar, pela graça sois salvos. Preste atenção. Mediante a fé. E isto não vem de vós. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só que interessante a perspectiva de Paulo. Veja, ninguém pode se salvar porque fez caridade, porque orou muito ou porque guardou os mandamentos. A salvação ela não é conquistada pelo que eu e você fazemos, mas pelo que Cristo já fez na cruz. Mas agora eu vou perguntar para você, será que, veja, diante de tudo isso, será que isso aqui significa que as obras, elas não têm valor nenhum? Elas não servem para nada? O que você acha? De jeito nenhum. Paulo ele vai continuar no versículo seguinte aqui de Efésios 2, no verso 10, dizendo assim, olha que interessante. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais, diz aqui o texto, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você consegue perceber a diferença? As obras não são a raiz da salvação, elas são o fruto dela. Elas não são o caminho para você alcançar Deus, mas a evidência de que eu e você fomos alcançados por Ele. Então, Tiago vai explicar de forma ainda mais prática. Olha que interessante, carta de Tiago, capítulo 2, o verso 17. Ele diz assim, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Que coisa forte. Em outras palavras, uma fé que não transforma a vida, ela não é uma fé de verdade. Então, quando alguém conhece a Jesus de verdade, essa pessoa não consegue mais continuar vivendo do mesmo jeito. É por isso que quando você vai à Bíblia, você vai encontrar aqui em Atos 3,19, Pedro dizendo assim, olha que interessante, Atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. A fé genuína sempre vai gerar arrependimento, vai gerar mudança de rota, vai dar à pessoa uma vida marcada pela gratidão. Então deixa eu resumir isso daqui para você. As obras não nos salvam, mas elas mostram que nós fomos salvos. Elas não são o fruto de uma árvore. Na verdade, a gente poderia até equiparar isso. Elas vão ser o fruto, elas não são a raiz. Você está entendendo? São o fruto, é o resultado de uma árvore. Elas não dão vida à árvore, mas elas revelam que a árvore está viva. E foi Jesus mesmo que disse, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam, você se lembra o que ele diz? As vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. É muito evidente, é muito claro esse assunto na Bíblia. As nossas atitudes, elas não são para nos exaltar, mas para que o mundo veja o quanto Deus é bom através da nossa vida. Agora,
Se você ainda tem dúvidas sobre como que a fé, a graça, as obras se relacionam, eu quero oferecer aqui mais uma vez um presente especial, que é a revista A Cura do Pecado. Veja, essa revista, ela é extraordinária, ela vai tratar exatamente desse tema. Aqui na lição 5, você vai encontrar mais condição para estudar esse assunto. E o tema aqui da lição 5 é salvação, pecado e morte. Aqui você vai ter respostas claras, bíblicas e profundas para você entender de vez como funciona essa relação entre a graça, entre as obras. Então faz o seguinte, peça já a sua revista gratuitamente e descubra como a salvação pode transformar a sua vida, não só lá no futuro, mas aqui, agora, nesse exato momento, tá bem? Estamos aqui agora, veja, no programa Está Escrito, vamos entrar no tema de hoje. Nós estamos seguindo com a série Amor e Justiça e essa série está associada a esse tema aqui da salvação pela graça, pelas obras. E para isso, para você entender melhor esse assunto, você vai entrar no tema do amor e da justiça. O nosso objetivo aqui é entender como que esses dois atributos divinos, eles vão se reconciliar dentro do plano da salvação que Deus tem para o homem. E hoje aqui nós vamos entender, esse é um tema extraordinário, hein? Como a cruz existia antes da cruz. Você já pensou sobre esse assunto? Você já percebeu que algumas coisas na vida, elas não acontecem por acaso? Há momentos em que nós olhamos para trás e nós vemos como cada detalhe, mesmo aqueles mais difíceis, eles faziam parte de um plano maior que Deus tinha para a nossa vida. E se isso vale para a nossa vida, imagine para o plano da salvação. Muita gente pensa que a cruz foi uma resposta de emergência de Deus, como que se ele tivesse sido pego de surpresa pelo pecado. Mas será que foi assim mesmo? Será que o plano da redenção foi improvisado de última hora ou ele já estava aqui dentro do coração de Deus, lá na eternidade? Quando nós olhamos para a história bíblica, a gente descobre algo assim impressionante. Antes mesmo de Adão e Eva pecarem, Deus já tinha um plano para resgatar a humanidade. A cruz não foi uma tragédia inesperada, mas ela foi parte de um propósito eterno. O apóstolo Paulo vai nos lembrar isso aqui em Efésios capítulo 1, o verso 4, eu quero ler com você, diz assim, porque Deus, observe isso aqui, hein? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso aqui é muito forte. Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso significa, quando você lê isso aqui na Bíblia, que o Calvário, ele não foi um improviso. O Calvário, a cruz, foi a revelação final de algo que já estava decidido no coração de Deus. E como Deus começou a revelar esse plano? Como que ele tornou isso claro? Aqui em Êxodo 25, verso 8, você vai entender. Diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. O tabernáculo era um lembrete diário de que Deus não havia abandonado o seu povo, mas ele era também um símbolo vivo de que a salvação sempre viria por meio de um substituto. Se Deus já tinha um plano da salvação antes da fundação do mundo, a pergunta é, como ele poderia ensinar isso a um povo que havia acabado de sair da escravidão do Egito? Um povo sem uma tradição religiosa própria, acostumado a ver templos pagãos, sacrifícios distorcidos, deuses distantes. O Senhor, ele é maravilhoso porque na sua pedagogia perfeita, ele decidiu usar símbolos visíveis para ensinar verdades invisíveis. E assim então nasceu o tabernáculo. No meio daquele deserto árido, no centro do acampamento, Deus colocou uma tenda especial para dizer uma coisa para o seu povo. Ele estava dizendo assim, olha, eu quero habitar com vocês. Eu não estou longe, eu estou aqui no meio do povo.
Mas o tabernáculo não era apenas uma construção bonita, uma lembrança religiosa. Veja, cada cortina, cada móvel, cada sacrifício revelava uma parte do Evangelho eterno. O próprio santuário, ele era um sermão vivo que pregava dia após dia. E é justamente aí que nós começamos a nossa reflexão, entendendo o significado profundo desse tabernáculo, que ele mostrava, ele ensinava ao povo, e para a gente ainda hoje, que o Deus do universo, ele deseja habitar entre nós. Qual era a primeira lição que o tabernáculo ensinava? Deus habitando entre o seu povo. Quando o povo saiu do Egito, eles estavam acostumados a ver templos grandiosos que eram dedicados a deuses estranhos. Mas no deserto, Deus fez algo diferente. Ele não pede uma construção monumental, mas uma tenda simples, que era desmontável, que podia acompanhar o povo em cada etapa da jornada. Então ele declara, olha, vocês vão fazer um santuário para que através dele eu possa habitar no meio de vocês. Essa daqui é uma das declarações mais impressionantes da Bíblia. O Criador do universo, que não cabe em palácios, que não cabe em templos, ele vai escolher morar numa tenda no deserto, no meio de um povo rebelde, cansado e imperfeito. A palavra usada aqui para habitar, ela dá origem ao termo Shekinah. Já ouviu falar essa palavra? Que era a manifestação da glória da presença de Deus. E o texto diz que ele habitaria por meio, ou seja, literalmente por meio ou através do seu povo. O tabernáculo, ele estava no centro do acampamento, ele estava cercado pelas 12 tribos. E isso aqui mostrava que a presença de Deus deveria estar no centro da vida de Israel. Mas havia também um limite. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo tinha uma lição também. O povo, ele via a nuvem, ele percebia a glória, mas ele não podia entrar. A nuvem estava sobre o templo, sobre o lugar santíssimo. O povo via, mas não podia entrar. Essa era uma lembrança de que o pecado, ele cria uma barreira entre o homem e Deus. Mas o tabernáculo era uma mensagem dupla. Deus está presente, mas veja, o pecado impede esse acesso direto. E a boa notícia é que mesmo com essa barreira, o Senhor não abandonou o seu povo. Ele providenciou um caminho, o sangue do sacrifício derramado, levado pelo sacerdote até a presença divina. Veja, hoje nós não temos mais um tabernáculo físico lá no meio do deserto, mas a mensagem ainda continua atual. Deus ainda quer habitar conosco, não numa tenda, mas Ele quer habitar dentro do seu coração. Olha só o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, o verso 16. Ele diz assim, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso nos desafia a colocar Deus no centro da nossa vida. Não como se fosse um detalhe, na periferia, mas como aquele que organiza todas as coisas ao nosso redor. O tabernáculo, no meio do arraial, mostrava exatamente isso, que nada era mais importante do que a presença de Deus. E a pergunta que fica é, onde está Deus no acampamento da sua vida? Ele ocupa o centro, o lugar de destaque, ou você colocou ele em algum canto? O tabernáculo vai nos lembrar que a verdadeira vida só faz sentido quando Deus é o centro da nossa história. Mas tem uma segunda lição. O santuário também representava a solução para o pecado. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 3, do verso 1 ao 5, você encontra isso. O tabernáculo não era um meio definitivo para ilustrar a salvação. O santuário deveria ser construído, mas veja só, quando o povo entra em Canaã, ele se tornou agora realidade. Depois que ele foi planejado pelo rei Davi, foi construído finalmente pelo seu filho Salomão. Você sabe disso, né? A glória desse tabernáculo, desse santuário, ela
era extraordinário, motivo de orgulho, era um orgulho religioso nacional para os hebreus. Mas foi por causa do povo de Deus e do seu pecado. Esse tabernáculo, esse santuário lindo, acabou sendo destruído. Você lembra da história? O povo foi levado cativo para a Babilônia uma segunda vez. Até mesmo os grandes profetas sofreram com esse momento da história. Vou relembrar alguns aqui com você. Lembra a história de Jeremias? Nesse contexto. Daniel também. Ezequiel também. Esses são alguns dos profetas que viveram desse período de sombras. Mas quando a gente chega no livro do profeta Zacarias, o povo estava voltando do exílio na Babilônia e agora, por um mandato divino, ele começou a reconstruir o templo. E uma pergunta pairava sobre o coração de todas as pessoas. Será que Deus vai habitar ainda no meio do seu povo? E é nesse contexto que Deus dá ao profeta Zacarias uma visão impressionante. Ele vê Josué, o sumo sacerdote da época, que estava em pé diante de Deus. Mas ele estava vestido assim, com roupas sujas. A palavra usada aqui, ela significa literalmente sujeira de excrementos, para você ver a repulsividade dessa imagem. Era uma imagem forte que mostrava uma contradição espiritual, não só do sumo sacerdote Josué, mas de todo o povo, que estava impuro diante de um Deus que é santo. E então, dentro desse contexto, que aparece Satanás. O nome significa acusador. Ele aparece para apontar o dedo, para dizer, olha, esse homem não é digno. Ele não pode permanecer diante do Senhor. E o mais perturbador aqui é que o diabo tinha razão. Josué não tinha como se defender, ele estava realmente sujo, mas então aconteceu algo extraordinário. O anjo do Senhor intervém e diz, o Senhor te repreenda, Satanás. E ordena que as roupas sujas sejam tiradas de Josué. Ele recebe roupas limpas, um turbante novo para colocar sobre a cabeça. E o que Josué fez para ser purificado? Não fez nada. Ele não apresentou argumentos, ele não apresentou suas boas obras, ele não tentou limpar a sua própria sujeira. Tudo aconteceu porque Deus decidiu agir em favor dele. E aqui está a essência do Evangelho. Nós não resolvemos o nosso problema do pecado. É Deus quem o resolve através da graça. Todos nós somos como Josué. Nós carregamos roupas sujas do pecado. Nós ouvimos a voz do acusador, lembrando os nossos erros, até mesmo às vezes em forma de pensamentos de culpa que nos perseguem. Talvez você se sinta exatamente assim, indigno, indigna de estar na presença de Deus, incapaz de se justificar. Mas a boa notícia é que o mesmo Deus que deu roupas novas a Josué também quer vestir você com essas vestes brancas da justiça de Cristo. Não importa quão suja a sua vida esteja, Ele pode te purificar. E essa aqui é a diferença que o Evangelho faz no cotidiano. Quando você erra, você não precisa viver debaixo da acusação, tentando se limpar sozinho da sujeira do pecado. Em Cristo, você pode se levantar todos os dias, sabendo que tem uma nova identidade, uma identidade de alguém perdoado, amado e aceito por Deus. E agora, eu quero lembrar do sacrifício que era central ao santuário, a cruz de Cristo. Até aqui, nós vimos que a cruz existia antes do Calvário, antes do tabernáculo e do santuário. Mas nós vimos que no contexto da reconstrução do templo, Josué foi purificado pela misericórdia de Deus. Mas como é que o povo de Israel entendia na prática esse perdão? Através dos sacrifícios do santuário. O pecador colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessava os seus pecados, o animal morria no seu lugar e essa era uma lição viva. O pecado custa a vida, mas Deus provê um substituto. E é por isso que em Hebreus 9, o verso 22, você vai ver que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Mas todos aqueles cordeiros, por mais numerosos que fossem, eles não tinham poder em si mesmos. Eles eram apenas sombras. Eles apontavam para algo maior.
A transição aqui é muito clara. Cada sacrifício anunciava que um dia o verdadeiro Cordeiro de Deus viria. E então, na plenitude dos tempos, Jesus entrou no cenário da história. E Hebreus 9, 11 e 12 afirma que Cristo ele não entrou num santuário feito por mãos humanas, mas no próprio céu, oferecendo não o sangue de animais, mas o seu próprio sangue, conquistando uma redenção eterna. No tabernáculo havia símbolos, na cruz houve realidade. O véu se rasgou, o acesso foi aberto e o que antes era provisório agora se tornou definitivo. E é exatamente aqui que o amor e a justiça se encontram. A justiça de Deus exigia a morte, mas o seu amor providenciou a vida através do substituto. O que começou com uma sombra no tabernáculo alcançou a sua plenitude na cruz. E agora a grande pergunta é: como essa verdade transforma a sua vida hoje? Olhando para o tabernáculo no deserto, para a visão de Zacarias, para a cruz de Cristo, a mensagem é clara. Nós somos pecadores, somos incapazes de nos justificar. Mas Deus, em sua graça, providencia um substituto. Na cruz, a justiça exigia morte, mas o amor ofereceu vida. Ali, a graça e a justiça se encontraram de maneira perfeita e perdoaram você, porque Jesus pagou o preço da condenação que era minha e sua. A questão agora é, se Cristo fez a parte dele, porque ele já fez, e você? Vai continuar a tentar carregando a sua culpa, limpando a sua sujeira sozinho? Ou você vai aceitar de uma vez por todas a justiça de Cristo no seu lugar? Você realmente crê nessa graça? Está disposto a viver de acordo com ela? Porque a graça não apenas perdoa, ela transforma. Não apenas cobre o passado, ela abre um futuro novo. A cruz, antes da cruz, aponta para você essa porta aberta. Essa porta está aberta hoje diante de você. Não adie a sua decisão. Entregue-se à graça que salva, à justiça que liberta, porque Deus quer ainda habitar e ser o centro da sua vida. E a pergunta é, você vai deixá-lo ocupar esse lugar? Você permite que hoje ele assuma o protagonismo da sua história, te oferecendo perdão, salvação e justiça? Ele está visitando você através desse programa aqui na TV Novo Tempo, para te dizer que você é amado, você foi perdoada. Não há nenhuma condenação que pese sobre você, se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você aceita isso? Então ore comigo nesse momento. Senhor, estamos aqui em oração, reconhecendo a grandiosidade do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o maior presente que nós recebemos, a salvação. Nós não temos nenhuma condenação quando estamos em Cristo Jesus. Nesse instante nos colocamos em Tuas mãos. Salva-nos do nosso pecado, do nosso passado, da nossa sujeira. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O programa está terminando, mas eu preciso te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Até lá!